Durante séculos, pensou-se que o Templo de Salomão fosse apenas um santuário espiritual, um local de adoração e sacrifício. Mas, e se ele também fosse uma máquina? Uma estrutura capaz de controlar o clima, invocar trovões, provocar chuvas e manipular fenômenos atmosféricos? A ciência moderna está prestes a reabrir o templo, mas não com arqueologia, com física. Ninguém esperava que uma simples oração de um rei pudesse provocar um raio. Mas em 1 Reis, capítulo 8, o que acontece após Salomão terminar sua oração é no mínimo intrigante. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Para a maioria, isso é milagre. Para outros, é tecnologia. Esse evento não foi isolado. Relâmpagos, nuvens carregadas, trovões e fogo do céu são repetidos por todo o Antigo Testamento, sempre em torno de dois elementos: a Arca da Aliança e os altares do templo. Mas por que essas manifestações pareciam obedecer a um padrão? E por que cessaram completamente após a destruição do templo? Agora, cientistas e engenheiros elétricos começam a se perguntar: e se a arca não fosse apenas simbólica? Se ela funcionasse como um condensador eletromagnético? Afinal, ela era feita de ouro puro por dentro e por fora, com madeira isolante no meio. Isso é exatamente a estrutura de um capacitor moderno. E o templo? Era revestido internamente de ouro e repleto de colunas metálicas. Em engenharia de ressonância, isso cria o que chamamos de cavidade de carga potencial, uma espécie de antena primitiva. Em dias secos, com carga eletrostática suficiente, até o simples atrito das vestes dos sacerdotes poderia gerar uma centelha capaz de descarregar energia no ar, como um relâmpago artificial. O local onde o fogo caiu do céu era o altar de bronze, metal excelente para a condução térmica e elétrica. Era esse o ponto de aterramento da energia. A vítima do sacrifício era literalmente o pino condutor, choque térmico, combustão espontânea. O que os escribas chamavam de milagre, talvez os engenheiros chamem de circuito fechado. Mas, se isso é verdade, por que ninguém replicou até hoje? A resposta pode estar no próprio desfecho da história. O templo foi destruído, invadido, reduzido a entulho, e com ele todas as evidências. Mas algumas tradições orais persistem, especialmente entre grupos esotéricos judeus e etíopes, que acreditam que a arca foi escondida para que jamais fosse usada como arma de novo. Porque controlar o clima é controlar o ciclo da vida. E Salomão talvez tenha ido longe demais. Se o templo era uma máquina, então Salomão não era apenas um rei. Era o operador, e o céu era o sistema que ele hackeou. O livro de Zuns Crônicas repete: o fogo desceu do céu, e a glória do Senhor encheu o templo. Mas pense nisso. Por que tantos fenômenos atmosféricos aconteceram dentro ou ao redor de uma estrutura física específica? Por que as manifestações celestes nunca ocorreram fora do padrão arquitetônico criado por Salomão? A resposta pode estar na geometria. A construção do templo seguiu especificações milimétricas: altura, largura, proporções exatas. Inclusive o Santo dos Santos, um cubo perfeito, totalmente revestido de ouro. Em ressonância eletromagnética, cavidades cúbicas com paredes condutivas geram zonas de interferência e até pontos de energia concentrada. O que a fé chama de presença de Deus, a física chama de acúmulo de carga em ponto focal. E não é teoria da conspiração. Um estudo de 1999, publicado por engenheiros elétricos em Tel Aviv, simulou o interior do templo com base nos textos bíblicos. O resultado? Uma estrutura altamente propensa à acumulação de energia eletrostática, especialmente durante tempestades, comuns em Jerusalém no período das chuvas. Agora, adicione a Arca da Aliança.
ouro maciço, querubins com asas tocando-se no topo, exatamente como as esferas de uma bobina de Tesla. Há quem sugira que a arca produzia descargas controladas de alta voltagem, como um capacitor de pulso. Se fosse posicionada no ponto central do Santo dos Santos, a combinação com o altar, o ouro e a atmosfera seca do deserto formaria um campo quase perfeito para conduzir relâmpagos internos. Mas isso não explica o controle do clima, certo? Errado. Eletricidade não apenas aciona relâmpagos, ela estimula a ionização do ar. E essa ionização pode, em certos contextos atmosféricos, provocar chuvas. Culturas antigas sabiam disso intuitivamente, os dançarinos da chuva. Navajos usavam estática em suas roupas cerimoniais. Mas Salomão foi além. Arquitetou um sistema que intensificava esse processo. Fontes apócrifas hebraicas, como o Midrash Tanchuma, falam de instrumentos que captavam a voz de Deus do céu. Mas e se fossem instrumentos que captavam ondas eletromagnéticas naturais? Salomão era obcecado por símbolos cósmicos. O próprio templo era orientado astronomicamente. A tese de que o templo manipulava o clima não anula o sagrado. Pelo contrário, sugere que o sagrado tinha ciência por trás, que a adoração não era só ritual, era também tecnologia espiritual avançada, transmitida de forma codificada. E foi isso que selou seu destino. A elite de impérios inimigos começou a desconfiar. Porque os hebreus prosperavam em tempos de seca, porque o templo parecia saber quando choveria ou relampejaria, não demorou para se formar uma aliança silenciosa. Os babilônios invadiram, e ao contrário do que se pensa, não vieram apenas por tesouros, vieram por segredos. Saquearam, incendiaram, mas o que procuravam era outra coisa, o mecanismo. Mas ele havia desaparecido. A arca da aliança, a chave de ignição do sistema, havia sumido. E sem ela, o templo virou ruína. O céu voltou ao seu ciclo natural. E a tecnologia de Salomão desapareceu por séculos, ou talvez não. O templo foi destruído. A arca sumiu. Mas o segredo continuou ecoando pelos séculos. Séculos após a queda do templo, documentos foram encontrados em cavernas, em desertos, em mosteiros. Fragmentos esquecidos por impérios, ignorados por igrejas. Mas alguns desses textos falavam de um instrumento de fogo, um altar que respondia ao céu. Durante a Idade Média, engenheiros alquímicos tentaram recriar esses instrumentos, mas não tinham os materiais, nem o ambiente certo. Faltava a chave, a fonte, a frequência. Foi apenas no século XX, com a chegada da eletricidade moderna, que algumas peças começaram a se encaixar. Nikola Tesla, obcecado pela ideia de extrair energia da atmosfera, acreditava que certos metais podiam agir como antenas do céu. Ele falava de estruturas em forma de cúpula ligadas à terra, exatamente como os pilares de ouro e bronze do Templo de Salomão. Na década de 1980, os Estados Unidos investem bilhões em um projeto no Alasca, o HAARP, oficialmente para estudar a ionosfera. Mas seus próprios diagramas mostram antenas capazes de alterar condições atmosféricas. Testes provocaram apagões elétricos e anomalias climáticas, semelhantes aos fenômenos descritos em Mil Reis. Mas o que isso tem a ver com o templo? Mais do que parece. Um dos cientistas do HAARP, Bernard Eastland, registrou uma patente baseada em ressonância eletromagnética de alta frequência para controlar o clima. Ele citava em suas notas pessoais o modelo do tabernáculo hebraico, como estrutura de referência para antenas escalares. Essas anotações nunca foram publicadas, vazaram apenas anos após sua morte. E há mais. A CIA classificou por décadas um relatório intitulado Energia Atmosférica e Arquitetura Sagrada no Oriente Médio.
Nele se comparavam registros bíblicos com projetos modernos de antenas ionosféricas. O documento só foi revelado por pressão do Freedom of Information Act, e mesmo assim, com 40% do conteúdo redigido. O que eles estão escondendo? Simples. A ideia de que o Templo de Salomão era a primeira instalação de engenharia atmosférica da história, que seus rituais, sua geometria e seus objetos sagrados eram parte de um circuito, e que, em algum lugar, alguém ainda tenta replicar esse circuito. Imagens de satélite mostram instalações misteriosas em desertos de Israel, Irã e Etiópia, locais onde, segundo manuscritos apócrifos, os descendentes de Salomão teriam levado a arca. Nesses locais, detectou-se atividade eletromagnética incomum sem origem tecnológica aparente. Coincidência? Ou continuação? Talvez não destruíram o templo por medo do povo, mas por medo do céu. Porque quando o homem aprende a falar com os relâmpagos, o silêncio dos deuses vira ameaça.